You are fake news. Caos. Olá, caóticos de plantão, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui dando início a mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada 2 semanas traz um episódio novo para discutirmos comportamentos e tendências que têm feito a nossa cabeça. Como sempre, eu tô acompanhado, mas acompanhado à distância. Dessa vez, Marina Roali tentou deixar a mansão Itaipu, ficou presa à deriva, no principal meio de transporte da vida dela. Tu pode imaginar, Rebeca, qual é o principal meio de transporte da vida dela? É uma barca, não é? É a barca. Eu adoro que é uma barca, não é um barco. Eu gosto de dizer que é uma balsa. Ficou no meu imaginário que é uma barca. É a barca... Você fala balsa. Balsa. Barca. É a barca Rio-Niterói. Ela é ótima, agora tem uma new version, assim, tá muito boa, mas ela continua mantendo os mesmos problemas, que é a deriva, né? De vez em quando ela se perde na Baía de Guanabara. Coisas do Rio de Janeiro. Marina, a mansão Itaipu tá bem e a barca, hein? Tá bem. Eu já vivi de tudo na barca já, porque o horário que botam é simbólico, né? Ela sai a hora que ela quer. O lance é ouvir enquanto corria a barca, né? Esse clássico, vocês deviam ouvir. Putz, enquanto corria a barca... Me chama enquanto corria a barca, lhe chama enquanto corria a barca. Por minha cabeça. Eu adoro aquilo é maravilhoso. Eu adorei que já rolou de tudo na barca. Eu quero ver como ela vai trazer o tema e a barca juntos hoje. Fizemos essa introdução, porque como todo mundo sabe, a mansão Itaipu vem se revelando um ponto turístico na cidade de Niterói. Então, por favor, hoje não vão lá, porque a Marina, ela está à deriva. Marina, você sabe que do jeito que você estava andando aqui em São Paulo, tu ia acabar perdendo teu sotaque carioca aí, né? Tava preocupada? Pois é, por isso que eu tenho que ficar aqui um pouquinho para manter as raízes, né? Porque senão eu vou perder aqui toda meu charme e identidade carioca niteroiense. Mas a mansão Itaipu tá tão famosa que eu abri minha temporada de visitação e a primeira pessoa aí de São Paulo que estou recebendo é Beatriz Ramírez, nossa head. Vai chegar aqui em casa hoje, estou me preparando para recebê-la. O problema de convidar é que qualquer um aparece. Aceita mesmo. Aí ela conta para vocês como foi esse período de sobrevivência. Depois ela dá o feedback. E pra seguir aqui, Rebeca de Moraes, founder da nossa empresa irmã Trop.Soledad, veio de novo seu espírito rio-clarense. Pra falar nisso, Regina Célia, há semanas atrás, postou uma foto nas redes sociais no Centro Cultural Rio Claro. Fiquei muito chocado, porque eu não pensei que Rio Claro tinha Centro Cultural. Sempre subestimando, né? Esse grande ponto de encontro de pessoas interessantes que é a cidade de Rio Claro, né, Michel? Rio Claro tem praça, Rio Claro tem museu e Rio Claro tem centro cultural. Rio Claro é moderno. Também Tiago veio, né? Eu tô aqui. Tiago veio, Dona Zenaide, tá ouvindo a gente? Há de estar. Há de estar. E Tiago, você aqui entre nós é o único paulistano, né? Sou o único raiz aqui, cara. Mas São Bernardo é São Paulo? Pra que trazer isso? Sou o único raiz, cara. Você já até sabe, né? O Thiago é muito paulistano, né? Mano do céu! O Thiago tem muito sotaque. Eu acho que o Thiago é a pessoa que eu conheço que mais tem sotaque paulistano. É o paulista de São Bernardo. Sou o único raiz aqui, meu. Mas, Thiago, se pra Marina a barca é o principal meio de transporte, no teu passado bernardense, qual era? Menino, era carro da minha mãe, eu acho, que me levava pra lá e pra cá. Classe média. Playba. Não, porque meu bairro era perigoso. Periferia. E vamos seguindo aqui pro nosso tema do nosso programa de hoje. Você sabe que a gente hoje, nesse programa, vai falar de um negócio que, mais uma vez, a gente não entende muito bem, nem pratica. Ai, nunca imaginei, Michel, que ia falar disso publicamente. Hoje eu tô feliz que a minha família não ouve ainda. Eu tô feliz. É melhor assim. Nos últimos programas, a gente botou os 2 pés e as 2 mãos na década da baixaria, que foi a década de 90, né? Na década de 90, como já falamos, tivemos desfiles de mulheres seminuas. Lembra do desfile de lingerie da Luciana Gimenez? Claro que lembro. Aquilo era maravilhoso. Gente, um marco na TV brasileira. A gente também teve, por exemplo, falou da Xuxa, da banheira do Gugu, que tinha até aquele quadro meio absurdo, sushi erótico, você lembra? Completamente absurdo, né? Não consigo nem imaginar hoje. Do Faustão. Do Faustão, era sushi erótico.
Às 2h21 nós anunciamos que o Domingão hoje vai trazer logo na abertura uma novidade. A novidade aqui no Brasil, no Japão, tem mais de 300 anos. É uma mulher que vem totalmente nua, com a comida em cima. E ela vem e fica em cima da mesa. Como é que era mesmo, hein? Não era um convidado que ia e comia os sushis do corpo da mulher? E olha que loucura! Depois que passamos pela baixaria do Gugu, da Xuxa, do sushi erótico, quase que eu falei do xuxi erótico, vamos chegar num assunto aqui que tem feito a cabeça de todo mundo desde os 12 anos, que é o tchaca na buchaca, o vucu vucu, o teco da cuteco, o afogo ganso. Tu lembra de mais alguma expressão? Não. Você falou todas as antigas existentes. São todas da década de 90. E a gente vai retomar aqui hoje, pessoal, esse assunto que é o da erotização. E para pensar um aspecto super importante, que é o sexo e a sexualidade na América Latina. A gente vai falar de um novo olhar sobre esse tipo de assunto e focado mais no bem-estar, no autoconhecimento, que é um papo que o pessoal lá da Trop.Soledad vem estudando, não é, Rebeca? É isso aí. É putaria, mas com conhecimento. Com conhecimento. Às vezes de causa, às vezes sem causa, mas com conhecimento. E como é que foi esse estudo que vocês estão fazendo, hein, Rebeca? É verdade que esse povo latino é mais caliente que o resto, é? Então, é meio curioso isso, né? Porque, bom, primeiro, eu realmente nunca imaginei falar disso publicamente. Nem quando vi Erótica MTV, você lembra? Vocês lembram? Erótica MTV. Era com aquela moça? Como Esse era com a Babi. Eu adorava. Babi. E mas depois teve o ponto P. Teve o ponto P. E tinha um médico, o Dr. Jairo. Dr. Jairo. Ele até hoje fala disso. Ele fala. Ninguém mais ouve, mas ele fala. Tem Google agora, né, gente? Pois é. Mas, enfim, a gente tem esse imaginário, que é um imaginário do colonizador, né, Michel? Essa coisa de quem veio, chegou aqui, viu a gente tudo pelado, né? Pouca roupa, em comparação com o europeu, né? O batuque e tal. E daí vem essa imagem de que a gente é caliente e tal. Eu acho que sim, a gente faz diferente, né? É diferente. A gente tem alguma coisa de diferente. Mas como os chineses fazem diferente, os japoneses fazem diferente, os africanos também. Né? A gente exportou, acho que essa é a diferença. A gente vendeu isso, né? O chinês não vendeu a imagem de transante dele pro mundo, né? Mas nós estamos vendendo realidade ou ficção, hein? A gente vende realidade, óbvio. A gente tem isso, a gente traz a sexualidade como uma coisa muito latente, mas é meio curioso que, apesar do sexo estar presente na nossa música, na nossa dança, no jeito que a gente se comporta, nos temas que a gente traz, na nossa cultura, tem esse paradoxo justamente porque enquanto a gente está disposto a cantar e dançar com essas músicas que tem o sexo explicitamente, tá aí o funk, né, que não nos deixa mentir, enquanto isso é menos provável que a gente tenha coragem de falar de sexo nas conversas, né? Estamos aqui falando, né? A gente não fala disso. É tabu, não falamos e nem fazemos, né? Fazemos e a gente pode conversar sobre, né? Falar até fácil. Mas é um assunto que fica mesmo em quatro paredes, né? Enfim, mas é um assunto que a gente vê mudar e é disso que a gente vai falar hoje, né? E falta de conversa parece ser um problema, né? Sim, é um problema até hoje, né? Onde a gente acha que tem uma sociedade super transante. Mas me chamou a atenção, vocês sabem que eu sou louca dos dados e estava olhando os dados de Trop aqui que a Rebeca me passou. E a gente perguntou na América Latina, né, quanto que as pessoas se informavam sobre sexo e testou vários canais e pessoas diferentes. E 35% dos latinos que a gente entrevistou não se informam de maneira alguma sobre sexo, assim, nem por isso que tá desse pornô, nem ler, nem cochichar com amigo, nem no meme lá do WhatsApp, lá, nada. Eu achei alto esse número, vocês não acharam, não? Eu achei porque o pessoal deveria estar fazendo curso pra dar uma melhorada aí, né, não? É alto, e é isso, né? É um assunto que a gente não procura informação, né? Se informar, imagina, você ficou sabendo, né? Caiu um pornô na sua frente em algum momento da sua vida, né? O pessoal da escola começou a te zoar, e aí transa, não transa e tal. A informação era aquela da aula de biologia na escola e morreu, né, gente? Não, procurar informação sobre na vida adulta é até meio estranho pras pessoas, né? É engraçado que quando você fala sobre esse primeiro contato da gente com a temática do sexo, ele acontece de duas formas. Na 7ª série, eu me lembro que comecei a 7ª série já ansiosíssimo pela aula de corpo humano. Mas na escola, pela aula de corpo humano, né? Porque apareceu um troço ali que é, meu Deus, né? Vamos entender tudo nessa aula.
E aí foi insuportável, porque a professora só mostrava desenhos nada sexys, né? Com uma cara horrorosa, e não achei muita graça. E um outro caminho super importante por volta da 7ª série também foi a pornografia, que tinha uma dimensão, sobretudo, mais dos meninos, que eram mais pressionados a buscar por esse tipo de coisa, quase de assunto proibido, porque tudo que era pornografia estava posto pra gente que era só pra maior de 18 anos. E aí você tinha que, na banca de jornal, virar amigo do dono da banca de jornal e entrava lá cheio de vergonha e dizia assim, ó, Playboy. Aí o homem dizia assim, Playboy! Aí, óbvio que você foi ficando mais saidinho, você não ficava só na Playboy, aí você passava pra segunda. Que a segunda era... A sexy? Não. A sexy, mas tinha a mais hardcore de todas. Que era tipo exame ginecológico. Que era Private. Ah, sei. Essa era... E tinha os vídeos da brasileirinha que vinha com os DVDs também, encatados. não é, eu sou do tempo do DVD não, sou do tempo da fita cassete. Ok. Tinha fita com a revista? Você podia comprar também, fita é tão cassete. engraçado, porque tem essa coisa que é proibido, mas ao mesmo tempo tem um pressuposto de que você vai atrás, antes dos 18, né? Não pode, mas todo tá implícito. Sim, ali no jogo, né? Que você vai atrás. E o jornalista fica semi-orgulhoso de você, seu pai fica semi-orgulhoso de você. Só que você tem um dilema, porque esse conteúdo todo, ele não pode ser consumido, não existia mobile, não existia computador pessoal, né? Você tinha um computador que era o da família. E esse conteúdo todo, ele só podia ser consumido de maneira individual. E nessa idade você não tem individualidade. Então, quem é o seu principal território? O banheiro, né? O banheiro, minha querida, não é fácil. Porque você precisa ir com aquela revista do seu quarto ao banheiro, com o risco de passar pelo corredor e encontrar alguém. Não é? Você não passou por isso, Thiago? Fora que você tem que sentar no vaso, segurar a revista, fazer o trabalho igual é dificílimo. Zero conforto. Não tinha tutorial do YouTube nessa época, né? Pra ensinar também. Era muito complicado. E aí, óbvio que você ficava com uma sexualidade muito pautada por aquela representação dos veículos pornográficos. E eu me lembro muito bem desse negócio, que logo assim que minha mãe um dia descobriu que eu já tinha passado da Playboy e eu tava na Private, sabe? Minha mãe ficou chocadíssima, foi falar com meu pai. Minha mãe disse, isso não é bom pra ele. Isso aqui não é um tipo de coisa que esse garoto com essa idade tem que entrar em contato. Houve uma pressão, sabe? Por conta dessa imagem que a pornografia estava passando. E aí, eu fico pensando no meu irmão, que é 3 anos mais jovem que eu, ele não deve ter passado pelo mesmo constrangimento. Porque 3 anos, muita água deve ter passado por debaixo da bacia. Mas olha, que se a gente comparar com a minha geração, com a geração anterior, eu não fui obrigado a ir a nenhum prostíbulo para me iniciar sexualmente. O que foi um grande avanço, eu acho. Mas é um tema dificílimo, né? Eu acho que sim, acho que tem isso de que, então, de repente, tá bom, não vamos proibir, mas também não vamos falar sobre, né? Também, tem uma hora que libera, mas também não se fala muito sobre. E acho que agora a gente tá entrando aí num novo momento em que dá pra falar sobre, né? Dá. Inclusive adolescentes, aliás, em casa, deve-se falar sobre, né? Deve-se falar sobre, Tem algum lugar ali, é claro que continua sendo um assunto da vida privada de alguém, mas existe um grau desse assunto que é importante que se fale, né? Para as pessoas entenderem, para elas se educarem, né? Para elas saberem onde procurar informação, ou que informação procurar, né? E eu fiquei pensando aqui, essa coisa do incentivar, mas não falar sobre, em geral ela é muito mais forte no treinamento e na socialização dos meninos do que das meninas hoje ainda, né? Talvez a gente está diminuindo muito isso. Mas mesmo as mães que não falavam muito isso sobre os filhos, chegava um momento que começavam a colocar camisinha, preservativo na gaveta do quarto, pro garoto se lembrar. Então não se falava, mas incentivava ao mesmo tempo. Então é um negócio que põe a mão, mas não põe muito direito, né? Uhum. E aí é interessante ver que nos estudos que a gente tem feito, né, fica muito claro que esse convite à experimentação sexual, ou esse põe a mão, mas não fala muito, dados mostram isso, mais é forte entre os meninos do que as meninas, né? Isso, Michel, me chamou muita atenção você contando a história, você e o Thiago, de todo esse constrangimento que vocês viveram nessas primeiras experiências. Mas, de alguma maneira, vocês eram incentivados a isso, assim, de um jeito meio tosco ou não, nesse clima meio quinta série B, sabe? Que quando fala de sexo, não sei o quê. Mas os meninos sempre tiveram um incentivo maior
para falar disso. E aí, nessa pesquisa, eu acho que tem um dado bem interessante, que deixa isso bem evidente, é que tem duas perguntas lá que ela, quando a gente analisa, assim, dá um contraste. Uma é, a gente perguntava lá, via uma média de com que idade você começou a transar e com que idade você começou a gostar de sexo de fato. E a idade que os dois se iniciam, na média, tá ali na mesma, tanto para homens quanto mulheres, em torno dos 16 anos. O que tem de interessante aí é que os meninos, eles começam a transar com 16, mas eles falam que começam a gostar de sexo com 15. Ou seja, já tem essa iniciação aí da experiência com a masturbação. Ô, Marina, desculpa, Marina, mas o que você chama de gostar de sexo, hein? É o que eles colocam lá, quando você começa a apreciar o sexo. Então, eles já entendem, o homem tem já um entendimento de que ele gosta disso antes mesmo dele entender que ele já não é mais virgem. Mas será que a gente não tá falando aqui de uma forçação para que você goste, uma cobrança social para que você goste, diga que gosta de sexo antes de que você goste? Porque me parece que é uma contradição. Se a gente vê, de maneira geral, mulheres entrando primeiro na puberdade e estando com o corpo apto à prática sexual antes dos meninos, muitas das vezes, né? É aquela fase da transição da pré-adolescência para a adolescência, que, de maneira geral, acontece... E o amadurecimento mesmo, né? Que acontece mais rápido para as meninas do que para os meninos. Me parece um dado bastante estranho esse debate de que elas estão aptas sexualmente mais jovens, mas elas não estão pensando nisso na mesma velocidade que os meninos, né? Um retrato claro, do meu ponto de vista aqui, desse patriarcado, desse machismo que permeiam as relações entre as pessoas e o tema. A gente falou muito naquele episódio de masculinidade frágil, né? Essa coisa de que a construção da identidade do homem tem muito essa coisa da virilidade, do homem que tem que ser pegador. Então, meio que, acho que ele se sente obrigado a gostar disso antes mesmo de experimentar e ver se é isso mesmo que ele quer e dessa maneira. Então, acho que isso reflete muito essa cobrança. E aí, quando a gente vê essa mesma pergunta, vendo o que as mulheres respondiam, as mulheres falam que elas começam a gostar de sexo 1 ano depois que elas começam a transar. Então tem aí uma diferença. Eu acho que já aí é só o comecinho aí da escalada pra gente ver como é que a nossa sociedade pensou e construiu o sexo de uma forma com narrativas muito diferentes pra gênero, né? Isso vira um puta problema, né? Porque a gente foi muito mal educado sexualmente, né? O homem hoje não dá conta dessa mulherada que tá por aí. Que acho que essa fomentação do sexo pro homem é muito calcado na história do gozo, né? E muito menos no processo em si. Então acho que tem muito homem que trepa muito mal até hoje. Até você começar a compreender quando que o sexo de fato aconteceu, quando você gozou a primeira vez, quando você teve uma troca de carícia, quando você sentiu prazer, isso fica muito borrado, né? Porque como não se conversa sobre, você vai pelo que o pornô te ensina. E vocês estavam falando aí mais cedo sobre essa iniciação com as revistas, e isso se reflete muito no consumo da pornografia. 64% dos homens que participaram do nosso estudo falam que consomem pornografia em vídeo, né? Que é o tipo mais comum. Enquanto só 35% das mulheres afirmaram isso. Então, assim, é um número gritante. E tem mais, assim, 56% das mulheres não consomem nada de pornografia, nem de vídeo, nem conto erótico, nem revista, nem podcast, nada. Então, acho que isso já continua a mostrar pra gente essa diferença de gênero. E vocês consomem pornografia, gente? Não vou mentir. O silêncio fala tudo, As vezes que eu fui ver foi já com muita culpa, porque é isso, você não é estimulado, já mais velha, achando aquilo muito mais pro homem do que pra mulher, né? Porque eu acho que tem uma... Agora hoje a gente tem novas vertentes aí da pornografia e pornografias pensadas pra mulher, porque a pornografia foi feita por homem e pensada para homem. Então, mas me parece que faz total sentido, dado que a pornografia é uma indústria que tá pensando em atender o desejo de um mercado consumidor significativo. Se ele é composto por homens, me parece muito normal que os homens tenham o domínio sobre essa linguagem aí, né? A questão que a gente precisa entender é se as mulheres não gostam de pornografia porque a indústria não oferece a elas o conteúdo certo, ou se elas não gostam porque a sociedade não deixa elas gostar, né? Eu acho que tem muito mercado aí, porque tem muita mulher que gosta de sexo e muita mulher que quer falar sobre sexo. Acho que a gente está aumentando o espaço, né, as possibilidades das mulheres falarem que gostam de sexo, porque as mulheres gostam de sexo tanto quanto os homens, né? Acho que o que acontece é que não tinha espaço de contato ou espaço de conversa para você poder dizer abertamente que sim, você gosta de sexo e sim, você também vai comprar, né? Você começou a ser treinado para comprar pornografia com 12 anos. As mulheres são muito mais
mais velhos, né? Você precisa já ter começado a transar e ter transado um bocado pra perceber que tem uma porrada de coisas que você tem que aprender, que você tem que saber sobre masturbação, que você tem que saber, inclusive, ter prazer sozinho. E eu acho que você tem que caminhar muito mais, né? Eu acho que essa coisa da masturbação, ela tem um papel fundamental na questão da sexualidade masculina. Porque, ao contrário, como eu tava dizendo, eu já falei isso aqui várias vezes em outro episódio. Ao contrário de vocês, mulheres, que depois que o corpo está plenamente apto a transar, vocês vão ter uma experiência sexual, a gente, ou conhecer o corpo de vocês, a gente não. A gente, antes mesmo de ter o corpo apto a transar, a gente já tá tentando. A masturbação, ela existe prévia, porque ela é uma cobrança social. Por volta dos 10 aos 12 anos, já começam a dizer pra você, já tá perdido no banheiro, não sei o quê. Aí você fala, não, ainda não tô. Aí você fala, acho que eu vou começar a ficar. Sabe que eu lembro de uma passagem na escola, que eu não lembro exatamente quem, mas alguém mais velho me perguntou, você já conhece o leitinho da vida? E eu fiquei uns 2 anos sem saber que raios era o leitinho da vida. Que horror! Não, mas é justamente isso, né? Porque aí você começa a entender que aquele negócio que você tem no meio das pernas, ele produz alguma coisa diferente daquilo que você estava acostumado a produzir. Só que você precisa estimular para ele produzir. E aí você começa a estimular quando ele não está produzindo mesmo. Então você começa a entrar nesse território da sexualidade, ou dessa imagem, desse campo do desejo sexual, antes do teu corpo estar pronto. E vocês não, né? Vocês já estão com o corpo pronto, mas não vão se despertar para esse troço, né? Com mais tarde. Isso precisa ser mudado, porque boa parte dos nossos problemas sexuais, tanto em vários tipos de relação, não importa que tipo, que formatos a gente está pensando aqui, estão por conta desse descompasso entre modelos de sexualidade ou relações com a sexualidade que a gente tem entre os parceiros. Daria até uma terceira via aqui, Michel. Eu, como homossexual, é engraçado essa sua fala que tinha essa latência, mas ao mesmo tempo tinha a mesma proibição do feminino, né? Então havia um conhecimento desse corpo, havia um corpo erógeno, mas havia uma impossibilidade da execução. E aí entrava num submundo, assim, né? Cara, isso é muito interessante que você fala, porque penso assim, não tinha Xvideo quando você era garoto de 12 anos. Não conhecia, pelo menos. Então, pra você era mais proibido ainda comprar uma revista gay, não era um negócio pensado. Não dá pra chegar lá em São Bernardo, na banca do jornal do seu Manuel, conhecer seu pai, sua mãe, sua avó, e dizer, me dá aí uma G Magazine, né? Você tinha que engolir a porcaria da Playboy, mesmo não tendo nenhum interesse daquilo. E aí eu acho que tem um jogo interessantíssimo pra pensar, que caramba, né? Como é que essa pornografia conforma, né? Conforma. No outro dia mesmo, tava lendo aí, se eu não me engano foi a Ludmilla, a cantora. Ela começou a ter relações homoafetivas mais tarde na vida dela, né? E ela disse um negócio que eu achei o máximo, que ela falou, primeira vez que eu transei com mulher, eu fui correndo pro Xvideo e assisti vários pornôs lésbicos, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Eu não sabia. E aí você pensa, é bom ou é ruim, né? Pois é. Eu sempre fico me perguntando, por exemplo, minha avó vai fazer 90 anos, imagina o que foi a noite de núpcias dela, porque ela nunca tinha visto um órgão reprodutor masculino num cenário do Brasil de 1940, que é quando ela casou. Você imagina o que foi essa primeira noite? Não existia pornografia. Nem foto. Não existia foto. Ela não deve ter visto nunca o pai dela pelado. O namoro dela tinha um compromisso claro ali, onde tinha que se casar virgem. Então tinha todo um embrenhado ali que transformava essa relação sexual numa outra coisa por completo. Não, e devia ser uma decepção muito grande, porque a mulher era envelopada em toda uma narrativa muito... Se é até hoje, imagina aquela época. Eu ia falar, é uma decepção até hoje. E vai ser essa primeira noite, a noite de núpcias, lua de mel, ela devia ter criado altas expectativas e na hora não entendeu o que estava acontecendo, devia estar doendo, não sabia o que fazer, para onde ir. Acho que esse que é o primeiro choque que as mulheres têm com essa pornografia tradicional, né? Que o primeiro contato dela aí ela abre um vídeo, vê uma mulher de um jeito, gemendo de um jeito, fazendo as coisas de um jeito que ela não se reconhece ali. Pois é, então acho que tem esse ponto também, né? Pois é, mas felizmente a gente tem visto esse cenário mudando, porque, enfim, acho que isso que a gente tá dizendo, né? A pornografia ou a sexualidade como a gente conhece ou como a gente é ensinado, ela é basicamente heteronormativa. Então, o que a gente vê agora é a criação de muitas outras possibilidades de narrativa, inclusive para o ato sexual em si. Na nossa tendência, a gente vai vendo várias outras possibilidades de narrativa, mas para o ato sexual tem uma questão que a gente vê outros tipos de pornografia, né, gente? São essas que, por exemplo, criadas por mulheres ou por representantes da comunidade LGBT, ou até dentro disso que a gente chama de pós-pornô, né, gente? Que é exatamente isso, né? Essas novas narrativas possíveis, como que desenvolvem um coletivo
super legal lá na Argentina, que é o Virar Filmes, que inclui nas histórias uns momentos de intimidade, de casal, em que o casal faz piadinha. Muito mais próximo de sexo da vida real. Eu pulo essa Muito parte. mais legal. Porque a gente foi ensinado a gozar, né? Acho incrível. Gente, super legal. Gente, isso aí não, eu vejo série, sei lá, eu vou ler jornal, vejo, sei lá, pra que historinha. Lê livro, gente, pelo amor de Deus. Bom, Hilda Hilst estava aí, né? Contando historinhas maravilhosas. Essa moça, né? Olha, pra mim a Hilda é o caso mais clássico de competência na capacidade de alguém escrever sobre um tema. Ela não tinha nenhuma intimidade com aquele tema e ela, com uma capacidade absurda, conseguiu gerar livro maravilhoso. Pra quem não conhece, ela foi uma autora que era muito séria, escrevia poesias maravilhosas, só que nunca teve muito sucesso no mercado editorial. E aí um dia ela decidiu que queria ficar rica e inventa aqui 2 livros maravilhosos sobre sexo. Um é um livro de uma garota contando experiências sexuais que ela teve, que são os cadernos de Lili Lamb, se eu não me engano. De Lili Lamb. E um outro também, que são maravilhosos, que compõem essa edição num livrinho que saiu agora republicado, que se chama Porno Chique, são os cadernos, os contos de escárnio. Gente, é um troço impressionante. Você lê e acha que tá numa cena de sexo. É incrível. E o João Baldo Ribeiro dizia que a coisa mais difícil de se escrever é sobre sexo, porque você não consegue transpor o leitor para esse universo, porque é complicado. Cada um tem a sua experiência e a sua memória. Eu li A Casa dos Budas Ditosos com 15 anos, já tentei reler várias vezes e não tem a mesma graça. Porque fiquei chocadíssimo que dava pra fazer tudo que aquela baiana fazia. É de primeira, tem um impacto da primeira leitura, né? Da Casa dos Budas. Sim, então aí a gente tá falando só aqui de 2 narrativas sobre o universo do sexo ou erótico que trazem ali um novo jeito de pensar muito distante da pornografia tradicional. Mas, Rebeca, se tem tendência, se tem comportamento novo, é hora da gente inventar um nome novo pra esse troço. Parece que chegou o momento de dar o nome aos bois. Bois. Nome aos bois. Rebeca, e explica pra gente que movimento é esse aí que você andou estudando na América Latina e o que mudou na maneira como a gente entende sexo e sexualidade? Michel, isso é o que a gente chama de sexestima, que é um conceito que coloca, então, a descoberta sexual como uma ferramenta de autoconfiança e bem-estar para as pessoas. Você sabe que a gente foi estudar essa tendência depois que a gente começou a ver esse movimento super interessante das pessoas com o Tantra. Tem vários encontros de Tantra para mulheres em que se aprende não só em que se conhece não só o próprio corpo, tal, dicas de como se masturbar, ou dicas de como chegar ao orgasmo, mas também para conhecer o próprio corpo e as mulheres se conectando umas com as outras. E o que chamou a nossa atenção é que quem participava desses encontros não estava falando explicitamente sobre sexo. As pessoas saíam falando de autoestima, como elas se sentiam melhor, de bem-estar, da importância daquilo para se tornar mais criativa no trabalho. Enfim, estavam falando de uma coisa que pra gente era super sexualizada, em outro campo, em outro lugar, que era longe desse do sexo como a gente conhece. Enfim, e foi assim que a gente foi estudar esse tema, que é, na verdade, sexestima é sobre a ampliação do cardápio da sexualidade. É como se a sexualidade fosse antes só um cardápio de 2 páginas, e agora vira um cardápio aí recheado de 4, 6 páginas. Eu não tô falando de páginas de Kama Sutra, não tô falando de posições sexuais, mas de outras coisas que passam a ser entendidas como sexo, além do famoso pau na pepeca, já conhecido, esse que todo mundo aprendeu lá na banca com 12 anos. Então é sobre masturbação feminina, sobre toque, sobre cumplicidade de um casal, intimidade, o desejo de uma maneira mais ampla, quase freudiana, né? Colocando o desejo, como entendimento. O desejo como tudo, né? O que você coloca no seu trabalho, o que você coloca para fazer um hobby, uma atividade física, esse tipo de desejo. Até aí vai o que a gente vai entendendo como sexualidade aí ao longo do tempo. O Rê, você está então aí falando que o que a gente entende como aquele conceito básico de sexualidade não é que ele tenha virado outra coisa, mas ele se expandiu. Pois é. A gente entendia que sexualidade era uma coisa e agora pode ser muito mais coisa. Muitas diferenças, né? Então, se o sexo antes era uma coisa não falada, como a gente estava falando aqui, não se aprende, agora a gente vai para um lugar de acordos muito mais claros, né? Em que a gente quer conversar com o parceiro sobre isso, conversar sobre o nosso lugar na sexualidade, né? Então, era uma coisa que a gente não aprendia e agora que a gente está falando
aqui é que abre esse espaço para essa educação sexual, antes como uma obrigação, né, tanto para o homem quanto para a mulher, de diferentes maneiras, e agora a gente vai cada vez mais vendo o sexo como uma conexão com o outro, né, independente de precisar fazer isso, mas você faz porque você quer e porque você quer se conectar com o outro ou com si mesmo, né? Você quer ficar sozinho. E se antes era, então, esse jogo de poder passar a ser troca e, principalmente, né? Se antes a gente falava sobre virilidade nesse lugar da sexualidade, a gente vai falando sobre vitalidade, né? Então, sobre entender a sexualidade, conhecer e fazer uso dela para se sentir bem, para saúde, para bem-estar. É por aí. E para explicar melhor essa nova forma de sexualidade, de transar, a Rebeca foi procurar uma ajuda de uma convidada. Rebeca, tu trouxe pessoas aí, né, para falar, especialistas. Pois é, eu fui conversar com uma dessas gurus modernos aí, que é a Luciane Ângelo. Ela é colunista da Vogue e é sexóloga e tem um trabalho super interessante nessa área, mas vamos deixar ela mesma explicar, né? Vamos ouvir a entrevista com ela. Eu sou jornalista há 20 anos e há um ano eu criei um projeto de sexualidade feminina chamado Mais Prazer Sim. Tem um espaço onde eu atendo na Vila Madalena, onde eu dou aulas, eu dou várias palestras de pós-menopausa, sexualidade feminina, autoestima, eu dou cursos de pompoarismo. Eu trabalho a sexualidade num todo, em questões orgânicas, em questões energéticas, porque a energia sexual, ela move também a nossa vida. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio também energético. Então, eu atendo mais mulheres, mas eu também atendo homens. Que bacana, Lu. Um prazer receber você aqui no Causcast. A primeira coisa que eu queria te perguntar é se você acha que a gente está vivendo um modelo novo de sexualidade, né? Como a gente vinha falando aqui agora. Para a gente começar a conversa, eu acho importante a gente definir o que é a sexualidade, né? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade, ela forma parte integral da personalidade de cada um. Então, ela não é só um sinônimo de coito, ela não se limita à presença ou não de orgasmo. Ela é muito mais do que o sexo, né? Ela é uma energia que motiva você a encontrar o amor, a ter contato com as pessoas, a intimidade, a como você expressa tudo isso, a sua forma de sentir. Então, a sexualidade, ela pode vir a parte do sexo. Você pode ser uma pessoa que não faz sexo, mas você vive a sua sexualidade dessa forma. E à medida que você, então, entende a sexualidade dessa forma, muda muita coisa no comportamento, né? Você está em contato com tantas mulheres, como que você vê essa mudança a partir desse novo entendimento? Sim, as mulheres hoje, elas estão começando a ter uma busca maior do que é o prazer, do que é ter o prazer, porque até hoje a gente foi muito educada por crenças religiosas e por toda a crença social que a gente tem, né? De não ter prazer, de dar sempre o prazer para o outro, e a mulher, ela está começando um despertar. E aí elas vão em busca de cursos, de informação, e é muito importante, gente, porque é autoconhecimento, né? A esfera sexual, ela influencia muito em todas as áreas da vida. Existem vários estudos que, para as mulheres, o orgasmo até se torna mais importante do que para os homens no processo criativo. Porque como o orgasmo também ele é um processo físico, químico, além de todo o sensorial, do bem-estar, a mulher que tem orgasmo, ela tem mais processos criativos. E isso, além dos processos criativos, isso influencia na autoestima, na coragem. Então, quando você olha para isso, é óbvio que influencia na relação da mulher com seus familiares, na relação da mulher com o seu trabalho. Então, viver a sexualidade e entender a sua sexualidade é muito importante, mesmo a pessoa não querendo transar. Então, você tem sempre que pensar isso. Eu estou vivendo a minha sexualidade de acordo com o que eu quero? E as mulheres, elas estão começando a vivenciar isso. Uma coisa só que a gente precisa estar muito atento é essa ditadura do prazer, do que era super restritivo e, de uma certa forma, até imoral, virar uma obrigação. Porque o problema também de você trabalhar a sua sexualidade de forma desordenada é você começar a viver algo que não faz parte de você.
Quantas vezes você já não ouviu amigos falando assim, eu transei essa semana, você transou? E aí você começa até a ficar, de uma certa forma, constrangida em dizer que não transou ou que não lembra do seu último orgasmo. Muitas mulheres começam a ficar constrangidas e aí isso se torna mais uma forma de opressão para a mulher. Por isso que a gente também tem que ter muito cuidado, tá? Quando a gente trabalha a sexualidade, não sair de uma armadilha e entrar em outra. Uhum. Na nossa pesquisa, a gente viu muita gente pela América Latina em geral falando do que se chama de pós-pornô, né? Que é entender a sexualidade como uma coisa que tá em tudo, sobre se conectar com o outro, fala da intimidade de um casal, inclusive um prazer que pode ou não envolver outra pessoa, né? Você acha que essa narrativa de entender melhor sobre si mesma acaba levando a sexualidade para esses outros campos? Não, sim, porque, por exemplo, a gente é muito acostumada na relação sexual. O que é relação sexual? Genital e boca, né? Então, quando você começa a se conhecer melhor, você entende que você precisa de toque, você precisa de intimidade. Então, você mesma começa a guiar o seu parceiro em falar assim, vai mais para lá, vai para a direita, não, eu gosto mais assim. Porque você sabe, quando você começa a se conhecer, você começa a entender, não, ali eu tenho mais prazer, então eu quero que ele vá para lá. O parceiro tem que entender isso, que você pode também dizer. Então, eu acho que é tanto aprendizado para a mulher, tanto para os homens. A mulher pode sim falar, a mulher deve falar, porque quem conhece mais a mulher do que ela mesma? Ninguém. Maravilha, Lu. Super obrigada pela sua participação aqui no Causcast, viu? Um beijo pra você. Beijo, tchau. Eu adorei, hein, Rebeca? E você? Eu adorei, acho super esclarecedor como ela está em contato com muitas mulheres e atendendo mulheres que chegam ali com esse tipo de questão, né? Querendo se entender melhor, querendo entender melhor da sua própria sexualidade. Ela traz muitas questões que eu acho que são valiosas não só pra gente, pra mulher, como pra homem, né, Michel? Os homens estão precisando se reinventar, né? Porque aprenderam a transar com pornô dos anos 90 e saiu de moda, né? Nem o Frota mais faz sexo. Do mesmo jeito. Sabe que tem um fenômeno nesse sentido rolando? Não sei se vocês sentem, que acho que algumas mulheres meio elastizando o seu vetor de desejo e tendo relações homossexuais sem ter necessariamente uma latência homossexual, mas trazendo uma busca de uma descoberta que o masculino frustrou. Eu tenho algumas amigas dentro desse cenário. Já desistiram dos homens, né? Já desistiram dos homens. Mas, Rebeca, é interessante ver aí porque as mulheres estão se reinventando sempre, né? O que você trouxe aí na pesquisa que é muito claro desse processo todo, hein? Pois é, sabe que a gente estava falando sobre o consumo de pornô, né? Como tem mais homens consumindo vídeos pornô, por exemplo. Mas, por outro lado, a gente tem muito mais mulheres na América Latina comprando produtos de sex shop. 41% das mulheres aqui na América Latina já compraram produtos de sex shop. Isso é muito interessante, que isso é um número muito mais alto do que dos homens. Só 32% dos homens diz já ter entrado no sex shop para comprar alguma coisa, né? Mas fiquei pensando nesse negócio enquanto você fala aí. Será que as mulheres não estão entrando mais no sex shop que os homens? Porque no casamento cabe a elas, teoricamente, na visão machista, manter acesa a chama do casamento? Ou o desejo, a manutenção do desejo? Eu tô pensando porque me parece que boa parte das revistas femininas, até pouco tempo atrás, davam verdadeiros rituais aí de como as mulheres podiam manter os homens com muito desejo. Seu homem, a revista Nova, dicas infalíveis. A revista Nova tinha um grupo de jornalistas só especializados a dar dica, né, de como é que você podia reaviver seu casamento de 45 anos. Eu acho que sim, eu acho que dá pra ver isso por duas vias, né? Acho que hoje em dia já tem mais lugares em que você pode comprar uma lingerie sex além do sex shop. Acho que essa coisa que era mais escancarada, a calcinha de fio enfiada na bunda, aquelas coisas que só tinha em sex shop, agora tem em muitos outros lugares. Mas eu acho que tem uma coisa de Tem até no Shopping Genópolis. Pois é, tem, com certeza tem. Com certeza tem. Até parece que o povo de Genópolis transa, mas vamos lá. Eu acho que tem sim esse aspecto que você tá falando, que cabe no casamento, cabe a mulher apimentar a relação, mas eu acho que tem também a ludicidade, né? O território do sexo como uma coisa lúdica é muito mais dado à mulher do que ao homem, né? O homem não pode variar muito, não, porque eu bobeou um pouquinho pro lado, aí chegou no cu, não pode. Não pode. Já falamos aqui que o cu é a pedra filosofal da masculinidade. Um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, baixou um pouco mais, chegou no cu, aí não pode. Vai que gosta, né? Um grande perigo, um grande medo da humanidade. Deus, esses homens, eles precisam acabar. Mas vamos lá, Rebeca, o que mais você viu, hein? É interessante ver aí também que as mulheres vêm cada vez mais falando sobre sexo, né?
Pois é, e acho que como tá dado agora muito mais a mulher descobrir a sexualidade, né? Porque é a mulher que traz essa demanda, né? O empoderamento feminino, acho que tudo isso que a gente tá falando é absolutamente influenciado pelo movimento do empoderamento feminino, que é você poder buscar coisas que antes ficavam ali fechadas, que você não podia falar sobre, e sexo é uma delas. Então, cada vez mais... Tem iniciativas aí? Você tá vendo movimentos? Como é que tá, hein? De coisa nova chegando? Gente pensando, fazendo movimentos desse jogo? Sim, claro, não. Cada vez mais mulheres falando sobre sexo, seja entre amigas na mesa de bar ou em grupos de estudo, workshops, né? Pra repensar esse imaginário que se constrói em torno do prazer feminino. E uma dessas iniciativas até é a famosa na internet Siririca Molhada. Vocês já viram? É uma oficina de siririca? Como é que é isso, Rebeca? Eu não tô entendendo. Maravilhoso. São aulas práticas? Ensinam Como é que as mulheres Na verdade, ela ensina as mulheres a se masturbar, porque muita mulher não sabe, não tem a menor ideia de onde é o clitóris, não tem a menor ideia do que faz. Mas é engraçado que o grande objetivo de muitas mulheres é chegar no que se chama de squirting. Sabe squirting, Eu Michel? não sei, querida. Não fiz inglês. inglês. Uso feminino, né? Exatamente. Tem outro nome? Tem outro nome porque é outra coisa, né? Porque muito tempo foi tabu, tipo, ou mito, não sabia se... É meio mito, você não sabia se era verdade ou não, se mulher podia ou não ejacular, né, igual um homem. É tipo ponto G, né? E o que tem lá os que defendem, os que são contra, e tem todo o mito aí. Rebeca, e como a Luciane Ângelo falou aqui, nossa convidada especial, aquela que entende tudo de sexo, a gente não pode cair no risco de tomar isso como a única possibilidade de viver, né? Eu sou mega defensor que todas as mulheres gozem quantas vezes queiram, mas quem não goza e não tá tendo problema com isso, não pode começar a achar que é um problema só porque tá todo mundo gozando e indo na oficina. Então, quase mais uma vez, novamente, o mundo dizendo pras mulheres o que elas têm que fazer com o corpo delas, né? Porque antes você tinha que manter seu corpo perfeito para conseguir manter o desejo do seu marido em alta, e agora você precisa quase fazer uma tabelinha para ver quantas vezes você gozou na última semana. Acho que isso que é interessante de sexestima, que essa tendência traz uma ampliação das possibilidades de prazer que são além, inclusive, dessa coisa de transar mesmo, efetivamente, ou de ficar sozinho ou se masturbar, sei lá. Coloca o desejo em mil outros lugares. É isso, eu posso ficar super feliz conversando com as minhas amigas, tendo momentos ótimos, sei lá, fazendo meus hobbies e tal, e não quero transar, não tô afim. Mas que isso seja uma escolha, né, e não uma imposição. Ô Marina, isso impacta o consumo, Impacta o consumo. Você sabe que eu tava me segurando aqui até agora, porque a gente até agora não falou de geração, e eu não me aguento. Eu preciso falar de millennial em algum momento desse programa. Boa. Em nome de todos os nossos ouvintes millennials. E millennial adora inventar coisa. No segmento do consumo, a gente também inventou, que é o tal da nova categoria de mercado, que é o tal do sex care. Que é essa preocupação com saúde e bem-estar da nossa vagina, né? Então, assim, é uma série de empreendedoras, mulheres, millennials, que estão fundando startups para pensar produto para esse mercado. Porque é aquilo, né? Assim como o homem criava uma só narrativa possível no sexo, e os produtos femininos muito tempo foram pensados por homens. Inclusive, Marina, saiu agora um novo livro aí no mercado que promete ser o novo código de ética para a relação das mulheres com as suas próprias pepecas. Até engasguei, né? É um troço complicadíssimo. Você sabe que a autora do livro, a Jane Gunter, sabe como é que ela tá sendo conhecida agora aqui, Rebeca? A Rita Lobo da Pepeca. O que isso quer dizer? Ela acabou de lançar um livro, eu sei que não tá na hora do Joga na Roda, mas porque eu achei que era super interessante com isso. Ela tá lançando um livro que é o The Vagina Bible. E ela tenta destruir alguns mitos que o mercado vem construindo sobre o órgão sexual feminino. E ela diz que o principal ponto, que é muito claro aí, é a percepção que as mulheres ainda têm de que a vagina delas é suja e de que o útero é um lugar sujo. Isso impacta na relação sexual, os homens ficam com essa ideia, não querem fazer downtown. E aí, isso impacta a própria relação das mulheres com o seu próprio corpo. Ela defende com muita veemência que isso é o patriarcado se enraizando no corpo das mulheres, porque a vagina é o que é. Não é suja e não é limpa. É tanto tabu, né, gente? A sujeira, a menstruação como uma coisa suja. Sabe que uma das mulheres que a gente entrevistou para fazer essa tendência sextima comentou que ela era casada, não é mais, ainda bem, graças a Deus, e que o marido chegou a falar para ela, você tem esses lábios aí, são meio grandes, você devia operar. Mandou a mulher operar a pepeca, meu. E falando sobre uma possibilidade de uma pepeca padrão, que a dela fugia do padrão. Ela não mandou ele operar as coisas dele?
Eu acho que não. Ela separou pelo menos. Eu falava que ele era muito pequeno, que ele ia precisar botar uma prótese. Mas é um conflito irreparável no casamento. Sabe o que ele podia comprar? Aquelas coisas que era propaganda clássica em site pornô antigamente, que era o crescedor de pinto. Que era um troço que era tipo uma bomba que os homens tinham que fazer. Então, eu acho que ainda existe. Vendia, ainda tem isso ainda. Acho que isso ainda existe. Todo site pornô a gente encontrava um crescedor de pinto. Era quase uma musculação pro pinto. Ainda existe. Ai, gente. O pessoal do micropênis aí. Sinarzinho, né? O moço do sinarzinho da Neiva não fez o exercício do pinto. Olha, mas eu queria inaugurar aqui um novo quadro, tá? O quadro agora é o Dica de Ouro. São aquelas dicas que a gente vem colecionando ao longo do tempo, mas ninguém quis comprar e ninguém quis fazer. Ah, ótima ideia. Temos vários. Olha, o Dica de Ouro de hoje veio de um campo nosso, tá? Lembro, você tava comigo, né? Tava lá. Eu vi. Eu também tava. Você também tava? Era um grupo. Se eu sei bem qual você vai contar, eu acho que sei. Era um grupo que a gente tava para uma grande empresa de cosméticos e no meio do grupo, com senhoras da terceira idade que eram revendedoras de produtos cosméticos, elas disseram que essa grande empresa precisava criar o desodorante de pepeca. Fiquei muito surpreso, porque eu não tenho pepeca, não sabemos, até hoje não tenho pepeca. Mas a gente se olhou, né? Teve um momento, a gente tava de pé, eu, você, Marina, Bruna, a gente se olhou. Oi? Desodorante de pepeca? Não conhecemos. O desodorante de pepeca é um desodorante mesmo, que você, depois de um dia de trabalho muito cansativo, onde você não sabe onde terminará, você dá uma sprayzada, 3 de um lado, 3 do outro, e 3 embaixo, e você tá pronta para qualquer coisa. Hoje o principal player desse mercado é a Raco, que é uma empresa de Curitiba, né? Parece ser, Curitiba, né? E ninguém... Tem na vending machine no aeroporto. E ninguém tá se metendo nisso, né? É um troço que as pessoas precisam fazer, porque em tempos de Tinder você nunca sabe onde irá dormir ou onde irá terminar seu dia. Podia ter desodorante de pinto também, né? Pra pinto, meu querido. Na pinto Ou unissex, né? De repente. Mas pra pinto é mais do que desodorante, né? Tu acha que pinto não faz? Porque o Bolsonaro falou que o povo não tá lavando os pintos. Então, desodorante só não vai adiantar. Precisa ter dupla função. Precisa lavar, higienizar, álcool, né? Bombril. Como é que limpa gerações, né? Como é que limpa gerações de pintos sujos? Ai, gente, limpa, pelo amor de Deus. Limpa mesmo. Tem um lugar embaixo que não tem que limpar, galera. Não pode chegar no cu. O cu não pode chegar, já falamos disso aqui antes. Mas, Michel, sabe que isso que você tá falando, eu acho que essa questão do campo e da história do desodorante de pepeca é interessante pra gente ver que isso que eu tô falando aí do sex care, dessa nova categoria do mercado, não é coisa de pinheiros, sabe? Não é coisa aí de gente da modinha. Isso é sinal de que realmente a gente tá olhando, tirando o sexo dessa caixinha, só essa caixinha da intimidade, e tá pensando nisso para além, né, para o bem-estar. E hoje existem no mercado startups pensadas especificamente para mulheres, também para desenvolver produtos tecnológicos para essa área, e tem as chamadas fintechs, né, que são essas que unem essa ideia de tecnologia e demandas femininas, e tem todo um segmento dessa área que é todo pensado para pensar a sexualidade. E são muitos hoje produtos se posicionando como busca de autoconhecimento sexual ou questões que querem desmistificar a masturbação ou outros mitos. E eu acho muito interessante que, dando uma pesquisada nisso, eu descobri um lançamento do mercado aí, não é jabá, mas podem mandar aí pra gente recebido se quiser, que é um vibrador chamado Lioness, que agora tem sex toy high-tech, você sabia disso? Não, como é que é? Ele vem com algoritmo e depende do seu mood, ele dá um movimento diferente? É o sugador de clitóris? Tem que ter um algoritmo. Toda chatice nova agora tem que ter um algoritmo. Ele tem uma ferramenta de biofeedback. Você quer coisa mais dinâmica? Você faz autoexperimentação sexual e ele promete o quê? O aperfeiçoamento do seu orgasmo. O produto ele vai funcionando com base de dados que capta informações, né, como a temperatura do seu corpo, as contrações vaginais, e ele vai recomendando as posições que aceleram o seu processo de chegar no orgasmo ou de sentir mais prazer. E se a mulher quiser, ela pode gerar relatórios que podem ser compartilhados com quem ela quiser. Então você marca um date no Tinder, já manda o relatório, olha só, filho, isso aqui só é o que você tem que fazer hoje. Só faça essas promoções, é claro. Interessante, hein, Marina? Então... E quem quiser comprar, dá pra comprar, custa quanto, hein, Marina? Quem quiser comprar, pode comprar?
Apenas $300. Tá valendo, hein? Bagatela. Olha, gente, eu queria dizer que numa dessa vai ter muito produto ainda em torno dessa coisa de fazer a mulher entender melhor, entender melhor de sexo, entender melhor do funcionamento do próprio orgasmo. Tem espaço para produto pra caramba ainda. Sim, e é muito louco que eu acho que, assim, por um lado, esse mercado abre todo esse caminho da experimentação e das novas possibilidades, mas, por outro, tem esse reforço da coisa da performance, né? Porque se eu tiver agora um relatório para saber em quanto tempo eu cheguei no orgasmo, se foi melhor, se foi pior, e começar a comparar isso com outras pessoas, cai naquilo que o Michel falou, né? Acaba que é uma coisa que, em vez de vir para nos libertar, a gente pode ficar meio tenso aí nesse processo. Performance é outro programa, hein? Performance. Um bom tema, hein? Outro tema. Vamos ver, ninguém pediu, só a Rebeca. Não sei se teremos quórum. Escrevam pra gente se quiser, por favor. Peçam esse tema pra gente falar dele. Olha, pra gente. Olha, e se sexo é um tema que ninguém faz, mas todo mundo gosta de falar, certamente nós temos ali muita informação que vão ajudar os nossos poucos e parcos ouvintes a entrarem no assunto de cabeça. Chegou a hora do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Olha, o Joga na Roda hoje vem com muitas dicas. Vocês parecem que estão interessados aí no assunto, né? Me interessa. Pesquisamos. Vamos começar aqui por Tiago Godard, Tiago Faria, que é o nosso amigo que toca lá a empresa irmã Epifania. Tiago, o que trazes, hein, hoje? Cara, hoje eu vou falar dentro do nosso tema do coletivo Herética, que é uma plataforma de audiovisual onde as meninas publicam achados e reflexões sobre sexo, sobre pornografia, heteronormatividade, e elas usam muita provocação artística com material audiovisual e subversivo. Lá da plataforma você pode navegar numa série de materiais e é super interessante. A gente tem profissionais de diversas áreas que são convidados a refletir um pouco sobre todos esses tabus de sexualidade que a gente falou ao longo do programa. Vale a visita. Ariana Monteiro, nossa brava tendenceira na Trop, já deu entrevista pra eles. Formadora de opinião. Dentre outras coisas. E Marina, e você, hein? Minha dica, eu que sou sócia da Netflix, vou indicar um documentário. Ai, toda vez a mesma coisa. Filmes. Foge um pouco do que a gente falou aqui, vai mais para um lado de pensar não só a América Latina, mas é o contraste de ver o sexo em outras culturas. E tem aí um documentário sensacional, que é o Amor e Sexo, que é com aquela jornalista Cristiane Amanpour. E acho que são 6 episódios, o primeiro é no Japão. Assistam no Japão, porque é sensacional. Você maravilhoso do Japão. Cristiane Amanpour, rainha. Que é pra gente parar e refletir como sexualidade é uma coisa construída e são várias narrativas possíveis e como em cada país é um tabu diferente. Enfim, é bem interessante. Não tem cara de documentário, é bem legal, vale ver. E Rebeca de Moraes, o que trazes? Trago um podcast, Michel. Sabe que um dos mais populares no México é o Háblame Sucio, que é um... Pero tu hablas espanhol? Un poquito. Javier sabe. Tenemos classes. Como é que é aquela história que o Thiago chegou na aula de espanhol dizendo que sabia, né? Como é que era aquilo, hein? Cara, eu fui todo empoderado. Ele falou que eu falava meio portunhol, mas as pessoas me entendem e pra mim basta. Vamos lá, só na Rua Florida, na Argentina, que as pessoas entendem. Vamos lá, Rebeca, desculpa, manda ver. Pois é, o Háblame Sucio é um podcast super legal que tem um formato de conversa, então é super leve e os caras ficam falando sobre sexo sem falar de pornografia, na verdade. Eles falam sobre essa ideia de como é que a gente lida com sexo hoje de maneira diferente do usual, né? Então, sobre relacionamento à distância, sobre usar aplicativo para transar, enfim, a ideia é ser uma conversa meio de mesa de bar que você tá ali meio de voyeur ouvindo, é bem legal. E a minha dica de hoje é um livrinho, porque eu sou igual Marina Ruali e eu repito o padrão. É um livro maravilhoso do Vitor Hugo Barreto, que é um antropólogo que fez uma etnografia nas saunas gays cariocas. Se chama Vamos Fazer uma Sacanagem Gostosa, uma etnografia da prostituição masculina
carioca. É um primor, porque ele explica direito como é que funciona uma sauna, o que os homens fazem, os homens casados o que fazem, porque vão lá à sauna também. O que os gays novos fazem, como é que acontece a dinâmica, onde pode pôr a mão, onde não pode pôr a mão, quem, come aonde, que é um primor. Eu sou do tempo que sauna era aquele negócio que tinha lá em casa. Não, você é uma moça de família, mas o mundo não é. O mundo não é de família. E dado aqui que vamos pros finalmente, chegou a hora do Manda Zap. E no Manda Zap, Rebeca, você sabe que os nossos 21 ouvintes subimos, hein? Opa, 21? Agora temos 21. Já passamos de 30 já. Não, Marina, são 21. Marina tá querendo agradar o pessoal que ouve a gente pra ver se dá uma bombada nesse podcast. A gente tá agora com os 21 ouvintes de todas as partes do mundo. E você sabe que a gente tem um carinho muito grande por eles, né? São poucos, mas representam muita coisa. Portugal. Sim, ia falar inclusive de Joana, que uma das primeiras críticas que fez a esse podcast foi em relação à minha voz. Disse que eu gritava demais. Automaticamente fui a fono. E já limpei os agudos, agora espero estar incomodando menos. Conta pra gente, Joana. Por favor, escreve pra gente. E aqui eu recebi uma mensagem no Manda Zap da Bia Araújo. Ela disse assim, Olá, seus lindos. Passando aqui pra falar que descobri vocês em julho e desde então sou 100% fã. Ela ama todos os episódios, mas o favorito dela é o de misticismo. Esse aí tá bombado, né, Marina? Porque muita gente que gosta do tema, mas não gosta da gente, passou por aqui e gostou, né? E você sabe que ela tem 23 anos, ela é taróloga, desde os 16, apenas por hobby, mas ela percebeu muita mudança nesse tema, que ficou cada vez mais hype. Ela tem só um pedido, tá? Opa. Eu não sei se podemos cumprir, eu não mando em nada aqui, só falo. Ela quer que a gente faça um Causcast por semana. E ela sempre fica muito doida querendo ouvir o que tem de novo aí. Ela, como uma boa capricorniana, ela se diz muito fiel ao Causcast e sente muita saudade. Um beijo, Bia. Muito obrigado aqui pela sua mensagem. A gente sente muito carinho por bilhetinhos como esse. Que fofa. Bia, Marina... Vamos tentar abrir espaço nas agendas, mas difícil, um por semana é puxado. Por enquanto tá bem puxado. Nós não temos nem conteúdo pra isso. Conteúdo tempo. Marina, me diz aí, hein? Tu recebeu coisas? Sim, já que vocês falaram aí na nossa querida Ariana Monteiro, que é a nossa pesquisadora de Trop, e que teve com histórias maravilhosas no episódio de misticismo. Se vocês não ouviram a história que ela conta de um date místico que ela teve, por favor, vá ter esse episódio. Ouçam, pelo amor de Deus. Date místico. Que vale a pena ouvir. E a Ariana mandou aqui pra gente que ela recebeu mensagem de uma amiga falando que ela ouviu o podcast de masculinidade com o namorado e que isso deu uma abertura para que ela pensasse como que ele pode trabalhar melhor os sentimentos dele. E o casal acabou tendo aí uma DR do bem a partir desse episódio. E ela achou que ouvir esse podcast juntos foi assim, um caminho para que eles conseguissem falar sobre várias dificuldades e pensar coisas boas do relacionamento. Ariana, manda um beijo para sua amiga, porque aqui, Causcasts aqui, fazendo o bem para o relacionamento alheio. São homens se reinventando, né? Graças a essa conversa sem sentido que levamos a cada 15 dias. Tiago, o que trazes, hein? A Duda Delo Russo manda uma... Que nome maravilhoso, hein? Incrível, né? Não é a primeira Delo vez. Russo, né? Ah, não, ela Duda é performista, já mandou outras vezes pra gente. Inclusive, vou fazer até um jabá aqui, que acompanha, ela tem um podcast agora, tá? E vamos ouvir, mas você sabe o nome? O nome é Trindade das Perucas, que é um podcast sobre cultura drag. Já fica aí a dica pra quem quiser ouvir. Vamos fazer um collab aí, Duda. A Duda Delo Russo mandou uma mensagem super fofa pra gente aqui, via Stories. Ela disse que ama nosso podcast super organizado e bem feito lá no Insta. E que ela tava escutando enquanto ela estava escrevendo pra gente. Duda, como membro visual aqui do grupo, eu também tô amando esse feed todo organizado. Quem ainda não conferiu, inclusive, a hora é agora. Segue lá a gente, @caos.cast. Tem informações sobre todos os episódios, as dicas do Joga na Roda e conteúdos no Story pra quem quer ficar com saudade na semana do hiato que a gente tem entre um programa e outro. E quem quiser mandar mensagem, pode enviar aqui para as nossas redes sociais, é muito fácil. Entra lá no @caos.cast ou também no nosso e-mail,
que é no consumoteca@consumoteca.com.br. E, Rebeca, os Old Fashion podem mandar também ali cartinhas, né? Pra onde manda? Qual é o endereço? É Rua Piauí, 1164, Casa 3, Higienópolis, São Paulo. O CEP dá um Google, porque, né? Quem sabe? É tanto número, né, gente? Quem sabe tanto número? Mas ninguém nunca mandou uma cartinha, né? Ah, é aí que você se engana. Mentira, recebemos? Olha, tanto falei que eu queria uma carta que chegou uma. Gente, ó, eu vou balançar o papelzinho aqui pra vocês, ó. Não é fake barulho news. de papel, gente. Uma fofa, Michel. A Maiara Pilege. Eu tô na dúvida, Maiara. É Pilege mesmo, seu sobrenome. Espero estar falando certo. Ela mora em Pinheiros, São Paulo. Eles gostam da gente. Pois é, e ela até fala nisso. Ela mandou uma cartinha escrita à mão, toda fofa. Passou para agradecer o conteúdo tão bacana que a gente divide com ela. Ela falou, olha, não aprendo só sobre comportamentos e tendências, mas também sobre mim mesma. Em outubro chegarei na casa dos 30 e agora já entendo melhor porque me sinto um misto de millennial com geração Z. Com Ctrl Z, porque ela usa o quê? O termo cunhado por Marina Roalho e Michel Alcoforado. Ela fala Ctrl Z, não fala geração Z. Ela nunca fui muito ligada em memes. Ela comenta vários episódios, gente. Nunca fui muito ligada em memes, mas depois do episódio 8, comecei a valorizar mais os stickers do WhatsApp e toda a semântica por trás deles. Na minha turma da pós-graduação, acontecem conversas inteiras só com stickers, coisa de mais de 200 mensagens. Você tem que entrar nos grupos do Michel. O Michel deve estar nos melhores grupos, que ele tem os melhores stickers. O grupo é insuportável, mas os stickers são ótimos. Por isso que continuo lá. Enfim, a Maiara é uma querida. Ela cita nominalmente todo mundo que faz esse Caoscast. Michel, Marina, Rebeca, Beatriz, Wesley, Juan. Enfim, ela cita todo mundo. Fala que é moradora de Pinheiros. Enfim, Maiara, um beijo muito grande pra você. Queria te convidar pra ir tomar um café com a gente. Vou te procurar nas redes pra você ir lá no escritório, que a gente quer muito te conhecer e te dar um abraço pessoalmente. É isso, né? Mandou carta, sabe o endereço, pode ir ao escritório. Vai ganhar um café. Isso vai pode ganhar ser. Um mocato. O mocato patrocina nós, a gente paga. O mocato. A gente paga assinatura. Mandam recebidos. A gente tá recebendo patrocínio de qualquer um. Até aquele pilão pode mandar pra gente, que a gente serve pra ela um pilãozinho, né? É honesto. É honesto. E chegou a hora de fechar a tampa do caixão, como todas as semanas. É hora das despedidas finais, aquelas que terminam aqui, mas levamos as saudades para todo o tempo. Marina Roalho, ainda à deriva. Um beijo e muito obrigado. É isso aí, caóticos. Foi um prazer. Beijão pra vocês. Rebeca de Moraes, The Founder. Aqui mais uma vez, mas já indo, né? Indo. Old school, né, Michel? Sexo é vida, gente. Amem mais. Boston Medical Group. Também aceitamos patrocínio. Se quiser transar, transa. Se não quiser transar, não transa. Mas se for transar, transa bonitinho. Transa direitinho. Inclusive, é importante marcar que nesse episódio sobre sexo e sobre potência, o microfone da Central 3, onde gravamos, estava broxa. Que é o do Michel. O meu tá ótimo, gente. E Thiago Faria... ASMR até aqui, ó. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Ô, Thiago, dá tchau. Um beijo, caóticos. Até a próxima quinzena. E eu queria agradecer a participação de todos os parcos ouvintes, agora feliz porque chegamos a 21. E gostaria também de fazer um agradecimento super especial à produção de Beatriz Quesada e de Marina Roalho, que tocam aqui o barquinho, e a edição maravilhosa de Wesley Xavier. Obrigado e até mais.